Bom, hoje iremos falar das 13 colônias e a independência dos Estados Unidos da América. Vejamos aqui. Bom, primeiro, claro, vamos falar das 13 colônias. A colonização. A colonização da América do Norte foi empreendida por companhias inglesas, organizadas por comerciantes e banqueiros e autorizadas pela coroa. As principais empresas eram a Companhia de Londres, que tinha o monopólio das regiões localizadas ao norte, e a Companhia de Plymouth, que recebeu o monopólio dos territórios mais ao sul. Olha que interessante isso aqui, né? A primeira iniciativa independente de colonizar a América do Norte ocorreu em 1620, quando mais de 100 ingleses, entre eles muitos puritanos, fugidos de perseguições religiosas, desembarcaram no navio Mayflower e fundaram a cidade de Plymouth, no atual estado de Massachusetts. Eles ficaram conhecidos como Pais Peregrinos, do inglês Pilgrim Fathers. Olha que interessante, né? Os puritanos tinham grande interesse pela educação. Foi fundada em 1636 a Universidade de Harvard, em Cambridge, Massachusetts. No rastro desses primeiros colonos vieram outros, de diferentes regiões da Europa, formando as 13 colônias da América do Norte. Podemos dividir as 13 colônias em 3 grupos. Em colônias do Norte, ou Nova Inglaterra, com Massachusetts, Connecticut, Rhode Island e New Hampshire. Em colônias do Centro, Nova Amsterdã, que depois se tornou Nova York, tornou-se Nova York, né? Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware. E em colônias do Sul, Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Tanto nas colônias do Norte e do Centro, quanto nas do Sul, a colonização não era controlada diretamente pela monarquia britânica. As companhias de comércio gozavam de razoável autonomia. Com essa autonomia em relação à metrópole, permitiu-se negociar com outras partes da América, como o chamado comércio triangular. Muito bem. Vejam aí a representação do famoso comércio triangular. A razão pela qual era um triângulo era porque a Inglaterra achava muito mais barato enviar os escravos diretamente para as colônias do que para a Inglaterra. Olha que interessante isso aqui, né? Vejam aí que os Estados Unidos enviava açúcar, tabaco e algodão para a Europa, né? Em troca, a Inglaterra, no caso, mandava têxteis, rums e bons manufaturados para a África, e em troca a África mandava seus escravos para as Américas. E quando eu falo Américas, estou falando de colônias. Por exemplo, Jamaica e Porto Rico recebiam esses escravos, e depois mandavam para principalmente para as colônias do Sul. Isso não quer dizer que as colônias do Norte também não receberam esses escravos. Receberam, mas numa pequena quantidade, muito pequena mesmo. E era uma espécie de estoque, vamos dizer assim, de escravos, ali na Jamaica e em Porto Rico. Muito bem. Ou caça às bruxas. Vejamos aqui, Bom, a colonização da América do Norte foi feita com grande apego religioso, sobretudo daqueles protestantes fugidos da perseguição religiosa na Inglaterra e de outras regiões da Europa. Apesar de terem sido vítimas da intolerância religiosa na Inglaterra, os puritanos também foram extremamente tolerantes com os não puritanos na Nova Terra. Durante o inverno de 1692, duas adolescentes da vila de Salem, hoje Danvers, na província colonial de Massachusetts, estavam agindo estranhamente. Tinham convulsões e visões assustadoras.
Interrogadas, as moças afirmaram estar enfeitiçadas e começaram a dar os nomes de quem as teria enfeitiçado. Semanas depois, 3 suspeitos de praticarem bruxaria estavam presos e antes do final do ano, 150 pessoas já haviam sido acusadas. 3 delas morreram na prisão e 20 pessoas foram executadas. Esse caso de histeria durou cerca de 1 ano. Olha que loucura isso aqui, né? E sem contar que muitos desses casos foram julgados, né, de forma sumária, né? Ou seja, sem pré-julgamento. Olha que loucura isso aqui, né? Bom, agora de fato, né, vamos falar da independência dos Estados Unidos da América. Definição: movimento que, inspirado nos princípios iluministas, determinou o fim do domínio da Inglaterra sobre as chamadas 13 colônias americanas, atualmente Estados Unidos, onde a independência concretizou-se em 4 de julho de 1776. Muito bem. Vejam aí as famosas 13 colônias. Muito bem. A independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, até o século XVIII, tinham relativa autonomia em relação à Inglaterra. As origens desse processo podem ser encontradas na forma como a Inglaterra se comportou ao final da Guerra dos Sete Anos, que durou de 1756 a 1763, travada com a França e motivada pelas disputas coloniais na América do Norte. Acreditando que a vitória beneficiou os colonos americanos, a Inglaterra decidiu apertar os laços coloniais, aumentando os impostos. Isso desagradou as elites colonial, acostumada com a relativa liberdade em relação à metrópole. Olha que interessante isso aqui, né? Então, né, já dá para notar que o barril de pólvora, né, vai estourar. As leis adotadas pelos ingleses. Interessada em aumentar a carga tributária sobre os colonos, a Inglaterra criou os seguintes impostos: a Lei do Açúcar, de 1764, a Lei do Selo, de 1765, e a famosa Lei do Chá, de 1773, que foi, né, a gota d'água para iniciar-se, né, o processo de independência dos Estados Unidos. Olha que loucura, né? A burguesia colonial ficou profundamente descontente, o que aumentou os anseios por liberdade. De fato, né? Vejam aí a famosa Festa do Chá em Boston, manifestação contrária aos impostos cobrados pelos ingleses. Muito bem. A Declaração de Independência. Os colonos iniciaram o movimento de emancipação da Inglaterra. Para dar legitimidade às suas ações militares, foi assinada a independência por Thomas Jefferson, que viveu de 1743 a 1823, na qual ficou evidente a intenção de rompimento definitivo dos laços coloniais e a formação de uma nova nação, realizada nos congressos da Filadélfia I, em 1774, e o da Filadélfia II, em 1775. Que foi o mais importante, né? O da Filadélfia II, porque ali, né, já ficou decidido que já era hora de romper os laços com a Inglaterra, né? No início da Guerra da Independência, os colonos lutaram sozinhos contra os ingleses. Nos últimos 5 anos, receberam importante ajuda financeira da França, que apoiou a causa norte-americana, junto a Benjamin Franklin, que viveu de 1706 a 1790, que também recebeu apoio da Espanha. Olha que interessante, né? No total, a guerra arrastou-se por 7 anos. A vitória dos colonos forçou a Inglaterra a reconhecer
a independência dos Estados Unidos, com o famoso Tratado de Paris de 1783. Olha que interessante isso aqui, né? Não confundir com o Tratado de Paris de 1763, tá? Aquele foi em virtude da Guerra dos Sete Anos, né? Que eu falei agora há pouco. Muito bem. A Constituição Norte-Americana de 1787. Bom, a primeira e única Constituição dos Estados Unidos era totalmente baseada nos princípios iluministas. Veremos a seguir seus principais pontos. Ficou decidido que seria uma república federativa presidencialista, com a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, com o direito de igualdade jurídica, ou seja, todos são iguais perante a lei, com o direito à propriedade privada, que para eles é bastante sagrada, né? Tanto é que eles liberaram o porte de armas. Para aqueles que tentarem invadir alguma propriedade, será recebida a balas, literalmente. E com o direito ao voto censitário, que nada mais era, né, que o voto baseado na renda. Olha, interessante, né? Observação. Índios, negros e mulheres sem direitos constitucionais. Olha que interessante isso aqui, né? Claro, né, que com o passar do tempo, os presidentes norte-americanos foram inserindo, né, esse grupo historicamente excluído, né? Muito bem. A importância do movimento. Os Estados Unidos influenciaram os movimentos emancipacionistas na América, ocorridos no início do século XIX. Para muitos historiadores, foi o primeiro movimento que se inspirou no Iluminismo e triunfou. E de fato foi, né? Vejam aí o grande responsável por redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e futuro terceiro presidente dos Estados Unidos. Estou falando de Thomas Jefferson, que viveu de 1743 a 1826. Já nessa outra imagem temos o grande George Washington, né? Que viveu de 1732 a 1799. O líder das tropas contra a Inglaterra e o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. E nessa outra imagem está o Benjamin Franklin, que viveu de 1706 a 1790. Um homem muito importante para a vitória dos Estados Unidos contra a Inglaterra, né? Como? Fazendo uma grande jogada de mestre, né? Ele aliou-se à França, ou seja, a grande inimiga da Inglaterra, que estava ansiosa, né, por uma revanche por causa da Guerra dos Sete Anos, que eles perderam, né? E a França viu, né, o momento perfeito para se vingar, né? Uma aliança bastante vantajosa para ambos os lados. Olha que interessante, né? Então foi isso. Hoje eu falei das 13 colônias e a independência dos Estados Unidos da América. Muito obrigado, valeu e falou!